Chuchuzinhos, que maravilha vê-los aí, concurseiro, concurseira do Prodesc. Vamos dar-lhes que não te dá-lhes? Olha só, a gente vai fazer aqui aquela aula massa de resolução de questões para a fundação da Funesp. E aí, a ideia é trabalhar com questões antigas da Funesp, dessa banca aqui, só que tem um detalhe importante. Algumas questões que eu selecionei para nossa aula, elas são questões que a maioria são da Funesp, mas algumas não. Algumas não. Por quê? Porque assim, atualidades de 2023. Tem coisas que a Funesp não perguntou de 2023 ainda, nos concursos que ela já fez, que ela já organizou. Então, o que fiz eu? Peguei, né, temáticas que tem meio cara da Funesp e tal, e trouxe questões que a Funesp poderia, de certa maneira, cobrar algo parecido, e se eu der muita sorte, igual o que eu fiz de questões aqui, tá? Então são questões de atualidades de 2023, algumas delas que não fazem parte do que é o quadro, o escopo de questões da Funesp. Mas não tem problema nenhum, tá? É tudo sempre pensando como poderia ser uma questão da Funesp dentro das atualidades aí, tá bom? Chuchus, vamos começar aqui então com o seguinte, olha essa primeira questão. Essa aqui é da Funesp, 2023, tá? Atualidades dela. Começamos a entender um pouco do caráter da banca, essa questãozinha importante sobre o NEM, novo ensino médio. Com cartazes, vou pegar uma outra cor aqui. Com cartazes, estudantes realizaram na manhã dessa quarta-feira um ato de revogação pelo fim do novo ensino médio, famoso NEM. O protesto iniciou por volta das 9 horas da madrugada no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e às 10 da madrugada desceu para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Depois, os estudantes seguiram destino para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O novo ensino médio, previsto numa lei aprovada em 2017, ainda lá no governo Temer, começou a ser implementado em 2022, com algumas escolas já fazendo projetos em 2021, tá? Teve alguns estados que já começaram a ter uma implementação do novo ensino médio em 2021, mas a maior parte foi 2022 mesmo, em todo o país, nas escolas públicas e privadas, mas só se tornou obrigatório a partir deste ano, nesse caso, 2023, certo? Então, a respeito do novo ensino médio e das reivindicações dos alunos, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, olha só, os estudantes querem que os professores façam cursos de reciclagem antes de implementação do novo modelo. Chuchu, mais ou menos. A ideia não seria nem a questão de curso de reciclagem, né? Mas quando a gente está pensando no novo ensino médio, a ideia de que tu tenha professores realizando, professores de formação, realizando algumas atividades, algumas das disciplinas propostas, tá? Como? Eu vou fazer um escopo aqui geral, né? Só um resuminho geral, assim, a respeito do NEM, novo ensino médio, tá? Quando a gente está pensando nesse cara, nessa proposta, o que acontece? A ideia é que a gente tenha, fechando o ensino médio, uma carga horária de 3.000 horas aula. 3.000 horas aula. Isso ao longo dos 3 anos do ensino médio. 3.000 horas aula, certo? O antigo ensino médio tinha uma carga horária, ao final do ensino médio, de 2.400 horas. Então a gente aumentou ali 600 horas de carga horária. E o que acontece? Dessas 3.000 horas, a gente dividiria, então, 1.800 horas, tá? E 1.200 horas. Ficou doido. Desculpa, tem que ser meio simétrico, senão o toque aqui começa a dar uma incongruência na cabeça e não funciona. 1.200 horas. Essas 1.200 horas, tá, seriam de conhecimentos, melhor dizendo, conhecimentos eletivos. E aí a gente viu ao longo desse período de adaptação do novo ensino médio
uma série de cadeiras, de disciplinas sendo ofertadas aos estudantes do ensino médio, né, que poderiam ser plenamente discutíveis, como fazer brigadeiro caseiro, o que está rolando por aí vai. Tá? Mas 1.200 horas dessa carga horária em conhecimentos eletivos, perdão, e 1.800 nos chamados conhecimentos fixos, que é o que de grade curricular tradicional que a gente tem, com matemática, biologia e por aí vai, certo? Então, assim, o que acontece? Na lógica, não seriam os professores fazendo um curso de reciclagem, mas os professores de formação oferecendo essas cadeiras de conhecimento letivo. Por quê? Dentro do projeto Novo Ensino Médio, se coloca que quem poderia ministrar essas aulas poderiam ser pessoas do chamado notório saber, ou seja, pessoas que têm conhecimento por experiência e tal, em alguma área que se enquadre ali para, por exemplo, na disciplina de como fazer o brigadeiro caseiro. Aí tem lá, sei lá, uma dona de casa, uma senhora que não tem graduação, não fez pedagogia, não fez nada e tal na graduação, mas manja ali e ela vai fazer, né? Sei lá, uma mulher que trabalha numa doceria, numa padaria, por aí vai. E ela vai acabar ministrando essa aula. Cara, não tem formação. Não tem, talvez, aquele caráter pedagógico, formal, de saber ensinar, trabalhar com o ensino e por aí vai. E aí, essa pessoa estaria apta a dar essa aula aqui. Então, fica muito enfraquecido, digamos assim, essa parte dos conhecimentos seletivos, certo? Então, essa primeira alternativa, ela já vai ficar errada. B. Os conteúdos são divididos em áreas do conhecimento de maneira similar ao que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Sim, chuchuzinho, aí, olha só, entra aqui os conhecimentos fixos. Dentro dessas 1.800 horas de conhecimentos fixos, o que a gente tem? Elas distribuídas em 4 áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemáticas, que é a divisão das áreas de conhecimento do Enem. E aí o que acontece? O estudante do ensino médio, em certo momento, ele começaria a encaminhar sua formação para aquela área que ele tem maior afinidade, que ele tem uma perspectiva de fazer um curso superior dentro daquela área. Então, o cara quer fazer lá uma engenharia, ele vai começar a correr em direção à matemática. O cara tem ideia lá de fazer medicina, ele vai para ciências da natureza, onde está incluso biologia, né? O cara quer, sei lá, ser filósofo, vai caindo para ciências humanas, não queira, né? Mas enfim, né? Então, tu teria essa divisão dessas 1.800 horas de carga horária dentro dessas 4 áreas do conhecimento. Aí, claro, tem várias questões a serem discutidas. Será que o aluno é muito novo para descobrir isso? Como é que acontece se ele quiser mudar? Enfim, né? Várias coisas que o novo Enem ainda não... O novo ensino médio ainda não tá claro. Mas enfim. Mas o fato é que essa B aqui, cara, tá bem belezinha. Vamos ver a C. Novos conteúdos são voltados para a área tecnológica, tá? E houve drástica redução da carga horária das disciplinas humanísticas. Depende, que nem eu estava falando antes. Se no momento que o cara escolhe o eixo temático, né, das ciências humanas, ele vai ter uma carga maior de ciências humanísticas ou disciplinas humanísticas. Se ele vai se direcionar para a parte sei lá, da linguagem, da matemática, a parte de ciências humanas diminui, a carga horária de ciências da natureza diminui, porque ele escolheu linguagens, por exemplo, sacou? Então depende muito de qual eixo temático ele vai começar a aprofundar. Então essa letra C aqui não fecha, tá? Letra D. Manifestantes exigem que as aulas sejam ministradas em tempo integral. Aí também não. Por quê? Porque já há um aumento da carga horária a partir daqui. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? O antigo ensino médio tinha uma carga horária ao longo dos 3 anos do ensino médio de 2.400 horas. Aumentou para 3.000. Ou seja, tu já tem que colocar aulas no contraturno. Então, se a tendência é tu ter uma concentração maior de aulas na manhã, tu vai ter aulas, excepcionais, especialmente os eletivas, à tarde, ou o contrário, né? Então tu vai jogando. Então tu já tem, não é um turno integral, mas tu já tem um tempo maior do aluno na escola, certo? E a letra E,
Estudantes exigem que após a implementação total do novo modelo, do NEM, os alunos, ao terminarem o último ciclo, ingressem sem exame vestibular no curso superior. Que sonho, quem dera que a gente pudesse ter um troço assim. Mas aí, tu teria que ter uma quantidade muito grande de vagas no ensino superior, o que não acontece. A gente tem mais candidatos do que vagas. E aí tu tem que selecionar, infelizmente, né? Então, assim, vamos começar a abolir Enem, abolir vestibular, deixa o pessoal ingressar no ensino superior. Não tem vaga suficiente, tá? E aí o que acontece? Essa letra E aqui tá errada. Então, sim, salabim, bim, bim. Nossa resposta é a letra B. B de barbadinha? Vamos para a próxima, fazer a 2. Tudo isso é a questão 1. A gente vai para a segunda agora. Vamos lá. Questão 2. Opa, questão 2 tá aqui. Essa tem cara de Funesp. Não era Funesp, mas tem cara, tem jeito. A ONU, Organização das Nações Unidas, confirmou que o Brasil sediará a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a famosa COP, né? COP 30 no caso, em novembro de 2025. A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP, reúne anualmente desde 90 e... Putz, agora fugiu a memória. Foi 97 do Acordo de Paris, então a partir de 2000 ali mais ou menos. Não. Ela começa a realizar essas conferências, foi antes. Não, eu confundi, perdão. Eu vou de novo porque eu confundi aqui. Foi a partir da Rio 92, agora sim veio na memória, ficando velho, ficando gagá, normal, envelhece e a gente fica assim. Foi na Rio 92 que foi a primeira conferência ambiental de grande porte que a gente teve, discutindo o aquecimento global, e a partir de 95, né, começam a ter essas reuniões anuais, com algumas exceções, alguns anos que não rolou ali e tal, mas a partir de 95 a gente começa a ter essas reuniões anuais, que são essas COPs. Ou seja, tu reúne especialistas, cientistas, representantes de governo e por aí vai, para discutir as mudanças climáticas. Então elas acontecem quase que anualmente. Raras algumas exceções, tá? Era isso, 95, tá? 97 é outra coisa, tá? 97 foi um carnaval em Laguna, maravilhoso. Mas enfim, olha só, reúne anualmente lideranças mundiais para debater soluções para conter o aquecimento global e criar alternativas, olha isso aqui, que delícia, sustentáveis para a vida na Terra. Importante, tá? E aí o que acontece? A cidade brasileira escolhida para sediar a COP 30 em 2025, tá aqui a data, ó, 2025, daqui a 2 anos, vai ser onde? Aí, primeira coisa, podemos contextualizar. Onde é que foi a última COP? A COP 27 do ano passado. Foi onde? Chuchuzinho, ó. COP 27, vou colocar aqui, ó. COP 27 em 2022. Foi onde? Olha aqui a barbada, ó. Egito, cidade do Cairo. Egito, tá? Olha aqui, próxima. Vou até mudar de cor aqui, ó. COP 28, que vai acontecer quando? Esse ano, 2023, tá? Vai ser aonde? Emirados, vamos colocar em laranja aqui, o local, Emirados Árabes Unidos. Exatamente, lá no Oriente Médio. O Oriente Médio, vários países do Oriente Médio ganhando uma relevância muito grande nessas questões internacionais. A gente teve a Copa do Mundo no Catar, agora a gente vai ter a COP 28 esse ano nos Emirados Árabes Unidos. Isso mostra esses caras, esses países tentando ganhar respaldo na geopolítica internacional, tá? Vamos lá. Aí, COP 29 em 2024. Vai ser onde? Não tem cidade definida ainda. Dúvida, não sabemos ainda. A ONU não colocou cidade. Agora, a COP 30 em 2025 já tem cidade já no Brasil, já está declarada. A ONU já bateu o martelo, vai ser ali, pá! Qual cidade? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Manaus. Se tu foi
Por intuição, São Paulo ou Rio de Janeiro, pô, São Paulo é a maior cidade do Brasil, cidade mais relevante, política, economicamente no Brasil, tal. Não é. Rio de Janeiro, ó, capital do turismo brasileiro, a capital internacional do Brasil, aquela coisa toda, Rio de Janeiro, né? Samba, carnaval, futebol. Não, marcou errado também. Brasília, pô, a capital federal, pô, relevância. Errado também. A gente vai ter que marcar a letra D. A cidade de Belém, no estado do Pará, foi escolhida para sediar, então, a COP30 em 2025. Por quê? Ela está na porta de entrada da floresta amazônica. Se discute muito a questão de desmatamento, preservação da floresta amazônica, e aí Belém entra na parada. Poderia ser Manaus? Pô, no coração do Amazonas, no coração da Amazônia, poderia. Mas foi escolhida a cidade de Belém, do Pará. Por quê? Uma série de questões, por exemplo, facilita a logística, é mais fácil de chegar em Belém por acesso de outros aeroportos, via marítima e por aí vai. E a questão de ser a porta de entrada da Amazônia, tá? Então, Belém do Pará vai sediar a COP30 de 2025. Te liga, esse histórico que eu coloquei aqui, ó, esse pequeno histórico aqui do lado, isso aqui é legal de lembrar também, hein? 2024 não, né? Mas a última e a desse ano também tá legal, tá ligado. Ah, mas é uma atualidade que nem aconteceu. Mas quando vai ser batido o martelo pela ONU, que vai ser em Belém, foi em 2023. Bora, mais uma. Então, questão 3. Vunesp 2023. Olha só. A energia que vem crescendo muito no Brasil é considerada uma fonte limpa, que não produz resíduo ou poluição. Essa energia evitou a emissão de quase 28 milhões de toneladas de CO2, dióxido de carbono, que vai contribuir consideravelmente com o aquecimento global, junto com o metano e outros gases, são os gases de efeito estufa, né, na geração de eletricidade. Beleza. A notícia, ó, e aqui, ó, Agência Brasil, a notícia faz referência à energia o quê? Hidrelétrica, biomassa, solar, maremotriz geotérmica. Bom, chuchuzinho, olha só. Energia geotérmica é aquela energia gerada a partir do calor interno do planeta. Tem que ter uma estrutura geológica com algumas falhas, algumas questões geológicas que permita tu captar energia do interior do planeta e aquecer uma usina termoelétrica a partir desse calor. No Brasil, não temos energia geotérmica. Então, olha só, já risquei geotérmica. Não tem aqui no território. Maremotriz, a energia a partir das marés. No Brasil, a gente tem basicamente nada de geração de energia maremotriz. Tem alguma coisa sendo estudada, projetos para usinas de geração de energia a partir das marés lá no Ceará. Mas é projeto, então implementado, niente. Então, já risquei aqui. Ambas energias limpas, beleza? Mas não tem no Brasil. Aí a gente fica aqui, ó. Hidrelétrica, biomassa e solar. Beleza. Hidrelétrica, energia gerada a partir das usinas hidrelétricas, que nem Itaipu, Belo Monte. Ou seja, tu pega, vai represar água dos rios e a partir daí tu vai ter a geração de energia. É uma fonte limpa? É uma fonte limpa. É uma fonte renovável? É renovável. Só que a questão é a seguinte, ela já é histórica no Brasil. Ela faz parte é a principal fonte geradora de eletricidade no país. Tá ligado? Então, a ideia, quando a gente está pensando eletricidade, aqui no Brasil, essa eletricidade aqui, ó, chuchuzinho, ó, essa aqui que faz isso aqui, ó. Te ligou? Essa energia, ela vem, no Brasil, vem basicamente do quê? Hidroeletricidade. Itaipu tem uma parcela considerável, a gente vai ter Belo Monte e tantas outras que a gente tem por aí. Agora, o grande lance é que ela é histórica no Brasil. Há muito tempo se usa esse tipo de energia. A gente tá falando, a questão está trazendo o quê? Uma energia nova, recente. Então já descarta hidroeletricidade. Biomassa. Pô, biomassa é energia gerada a partir de qualquer tipo de matéria orgânica. Se tu queimar lenha, é biomassa. Se tu pegar o etanol, biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar, do milho, da mamona, é biomassa. Biogás, tu pega o rebosteio do gado, pega o metano liberado, queima esse metano, tá gerando energia, é biomassa. Qualquer matéria orgânica que vai liberar, que vai gerar energia, é biomassa. Bom, alguns tipos de biomassa, né, de energias a partir de biomassa são mais novas, mas a questão, por exemplo, do etanol, o etanol combustível para automóveis, é energia, é uma fonte de energia, e é histórico no Brasil. Década de 70 a gente estava produzindo etanol à base de cana-de-açúcar.
né? Então, não é a que mais cresceu, não tem esse destaque todo, tá? Agora, então sobrou quem? Energia solar. Perfeito, letra C é a nossa resposta. Apesar de que tem uma observação muito importante para ser feita quando a gente está trabalhando com energia solar. São dois tipos de energias limpas que comandam, que mais cresceram no Brasil, certo? A que mais cresceu no país, energia eólica a partir do vento. E a segunda fonte de energia que teve maior crescimento de aplicação bem significativo, foi a energia solar. Quando a gente trabalha com essas... Claro, aqui a gente marcou a resposta como solar, porque das opções é o que apareceu. Se tivesse energia eólica, certamente colocaria essa, né? E de eólica. Acontece que energia eólica dos ventos tem uma grande geração em qual parte do Brasil? Região Nordeste. Então, os maiores parques eólicos com aerogeradores em grande quantidade, gerando muita energia, estão na região Nordeste, depois da região Sul, certo? Então, cuidado aí. Energia eólica e energia solar são as energias limpas que mais crescem em geração de energia aqui no país. Tá bom? Vamos fazer a 4, questão 4. Olha só. Rapaz, essa é boa, hein? Essa questão é ouro. Antiga, mas é boa. Tudo, tem coisas que são antigas que são muito boas. Vai por mim. O VUNESP 2015. Vou mudar a cor da caneta aqui. Isso aqui merece um laranja. Desconcentração industrial e concentração financeira são termos que alguns analistas têm utilizado para caracterizar a cidade de São Paulo. Beleza. E mesmo sua região metropolitana a partir da década de 90. A data é importante. De acordo com essas expressões, a cidade de São Paulo passa por importantes transformações econômicas desde pelo menos a década de 1990, como? E aí, chuchuzinho, letra A, o predomínio da construção civil como o setor que mais emprega e gera lucros para a cidade, em detrimento da indústria, que busca novas localizações em municípios do interior do estado, incentivado por leis ambientais e trabalhistas menos restritivas. Uou! Uou! Que alternativa maravilhosa! Mas a gente tem que ver algumas coisas aqui. Olha só. Primeira coisa, quando a gente está pensando em... Eu vou abreviar, tá? Desconcentração espacial e... Opa! Espacial da indústria, tá? O desconcentração industrial, que nem aparece na questão, é um ponto importante que começa a partir da década de 1980, 1990, tá? Antes disso, de 1930 até aqui, mais ou menos, a gente tinha o que a gente vai chamar de concentração espacial da indústria. O que isso quer dizer? Quando o Brasil começa a ter uma industrialização de forma efetiva, década de 30 com o governo Vargas, essa indústria ela está concentrada, sobretudo, no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Tanto é que a gente vai ter o grande crescimento da cidade de São Paulo, atraindo imigrantes, se dá muito em função dessa concentração espacial da indústria. É isso que está gerando emprego e está atraindo uma galera de outras regiões do Brasil. Essa indústria concentrada em São Paulo começa na década de 30, lá com Getúlio Vargas, perdura nos governos posteriores, lá com JK, antes ainda Jânio Quadros, JK, depois pega lá os governos militares e tal, e a gente está concentrando indústria na região sudeste, especialmente São Paulo. A partir dos anos 80 e 90, aí sim, a gente começa a ter o quê? Uma sobrecarga, né, dessa região sudeste, pensando a cidade de São Paulo e a região metropolitana, tu começa a ter alguns problemas de logística, ao encarecimento dos imóveis, tu vai ter problemas de congestionamento, tu tem uma série de questões que vão fazer com que algumas atividades industriais comecem a aparecer no interior, tanto do estado como em outras regiões do Brasil. É nesse momento, década de 80 e 90, por exemplo, que a gente vai ter o interior de São Paulo começando a ter um grande crescimento industrial,
Campinas, por exemplo, tá? Então tu começa a ter o quê? A indústria se desconcentrando, ela vai para outros lugares não tradicionais. Aqui, tradicionalmente São Paulo, aqui ela começa a aparecer em outras áreas. Interior de São Paulo ou em outras regiões do Brasil, certo? Agora, a ideia de concentração financeira como tu mantém. O centro econômico do Brasil é qual? São Paulo, tá? Beleza? Até aí de boas? Agora olha só, o que está dizendo a letra A? Essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui, ó, em detrimento da indústria, que acaba buscando novas localizações em municípios do interior do estado, perfeito, incentivada por leis ambientais e trabalhistas menos restritivas. Opa! Lei trabalhista e lei ambiental, ela é nacional. A lei trabalhista não muda da cidade de São Paulo para o interior, sei lá, para Sorocaba, né? Não, é tipo, é a mesma lei trabalhista, são questões da Constituição, tá? Então, aqui tá errado. E outra coisa, outro ponto errado aqui, ó. Peraí, predomínio da construção civil como setor mais emprega e gera lucros? Não, chuchu. Comércio, serviços são os setores que mais empregam e mais geram lucro. Então aqui, ó, tchau pra ti. Tchau pra ti. Errada essa letra A. Pô, massa demais. Linda demais essa alternativa. Olha B. O deslocamento das fábricas para as novas áreas do interior do estado, a gente viu que isso aqui é fato, a partir de quando? A partir desse momento, desconcentração espacial da indústria. Ou em outros estados brasileiros, que a gente acabou de falar isso, a concentração das atividades de gestão, sedes das empresas, lá em São Paulo, financeiras e de serviços especializados. Acho que é B. Mas vamos ver as outras. Vou deixar B aqui, ó, em stand-by. Letra C. A decadência econômica em razão da saída das classes médias em direção às cidades do interior do estado, mantendo na cidade somente o circuito financeiro ligado às atividades de comércio e serviços informais. Tipo, a classe média de São Paulo foi-se embora pro interior. Aí tu ficou com o quê? Se a classe média saiu, ficou a classe rica e a classe pobre, tu não tem um intermediário? Meio sem sentido isso aqui, né? O Funesp, viajou na maionese aqui. Letra D. A criação do Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado aí por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Suspensa, mas faz parte do Mercosul. Perdão. Agora foi a velhice, veio. Perdão. Que favoreceu as importações de produtos industrializados e permitiu à cidade concentrar-se nos setores de comércio e serviços cujos empregos são mais bem remunerados que os industriais. Mais ou menos. Comércio não é tão bem remunerado assim. Agora tem um erro principal aqui nessa afirmativa, que é o quê? Com a criação do Mercosul, lá em 1991, favoreceu as importações de produtos industrializados. Não, chuchu, olha só. O Mercosul, ele favoreceu a exportação de produtos industrializados produzidos aqui em território brasileiro para os países do bloco. Então a Argentina tem um papel fundamental como parceira econômica brasileira, porque a Argentina, ela compra, é o principal país a comprar produtos industrializados feitos aqui no Brasil, por empresas brasileiras ou multinacionais aqui no país, mas ela compra bens industrializados. Então, a gente importa da Argentina a matéria-prima, sobretudo trigo, por exemplo, né, carvão mineral, e a gente exporta para a Argentina, também para o Uruguai e Paraguai, numa escala um pouco menor, bens industrializados. Então, isso aqui, ó, importações aqui, tá errado. Tá errado. Esse I aqui tá errado. Vamos ver a letra E. A criação de muitas pequenas indústrias na cidade, aproveitando a existência de mercado consumidor, pô, a maior cidade do Brasil, maior cidade do território brasileiro, tem um grande mercado consumidor, isso é fato. Profissionais qualificados e incentivos fiscais. Já no setor financeiro, ocorreu uma fuga de empresas como resposta das sucessivas crises vividas pela economia do país. Peraí. Muitas pequenas indústrias na cidade. Não. Muitas dessas pequenas indústrias estão surgindo aonde? No interior. E outra, já o setor financeiro ocorreu uma fuga de empresas. Chuchuzinho, se tivesse ocorrido uma fuga de empresas, a gente não estaria falando aqui, ó, de uma concentração financeira.
A sede, que nem diz aqui, essa letra B, ó, concentração das atividades de gestão, sede de empresas, financeiras, isso aqui verdadeíríssimo, verdadeíríssimo. Perfeito, a letra B é a resposta certa dessa questão 4. Questão linda demais. Olha, me arrepiei todo, que delícia, que delícia. Vamos lá, fazer mais uma? Simbora? Questão 5. Olha essa aí, Funesp. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Podia ser tu, podia fazer uma assim, né? Podia, né? Podia, né? Ao pensar em sua infância, Caetano sente-se nostálgico e se lembra da vegetação característica da região onde morava. Árvores de cascas grossas e galhos retorcidos, com raízes muito profundas. Entre uma árvore e outra, havia espaço suficiente para correr, e no inverno seco... Já a resposta está dada, está na tua cara, jogou na tua cara. E no inverno seco, a vegetação ganha aspecto amarelado. E no verão chuvoso, tudo volta a ficar verdinho. Dá ideia de uma vegetação, mas calma que não é. Atualmente, a vegetação de que Caetano se recorda não existe mais. Existe, mas está sendo devastada pra caramba. Tornou-se uma extensa plantação de soja. Olha a outra dica aqui, ó. É correto concluir que Caetano passou sua infância no estado... E aí vem, não é nem a vegetação que está cobrando a questão. Ela está cobrando o quê? O estado onde essa vegetação é predominante. Vamos lá. Chuchuzinho, olha só. Olha a vegetação que ele está dizendo. Tu tem aqui, primeira coisa, eu ia desenhar, mas sem um laranja e sem um verde eu não consigo fazer uma árvore. Desculpa dizer. Com vermelho, azul e preto eu não consigo fazer uma árvore. Não dá. Não dá. Árvores baixas, espaçadas uma da outra. Então tem uma aqui, outra acolá. São baixas. O tronco todo retorcido, porque a raiz é profunda. A árvore se preocupou em desenvolver uma raiz profunda, da onde ela vai tirar a água do subsolo para sobreviver ao inverno, que é seco. E aí ela tem um tronco que é todo retorcido e tal. Qual é a vegetação brasileira que tem essa característica? E olha só, a questão climática, o clima aí tem um papel fundamental. Falou o seguinte, não, o inverno e o verão, né? A questão deu as duas estações aqui. O inverno, que é seco, e um verão que é chuvoso. Pô, só tem um clima do Brasil, meu chuchuzinho, ó, que tem essa característica sazonal da pluviosidade, que é o clima tropical típico no coração do Brasil. Verão chuvoso, inverno seco. Ah, mas poderia ser no sertão nordestino de clima semiárido. Porém, todavia, contudo, entretanto, lembra, lá no sertão nordestino, onde o clima é semiárido, chove pouquíssimo pra caramba, a gente tem algo em torno de 9 a 10 meses de seca. Chove ali 1, 2 meses, quando muito. Aqui são duas estações bem definidas. Isso é clima tropical. Olha só, o clima tropical do coração do Brasil, tropical típico, moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, tem essa característica como ponto principal. E a vegetação está adaptada a isso. Para sobreviver ao inverno seco, o que ela faz? Raízes profundas, suga água do subsolo, as árvores são baixas, troncos retorcidos. Ou seja, a gente está falando de uma vegetação aqui que é qual? Vegetação de cerrado. Esse bioma do clima tropical lá do centro do Brasil. Ah, mas não existe mais. De novo, olha só. Aqui exagerou um pouquinho. O cerrado, cerca de 45% dele já foi desmatado, tá? Muito em função do quê? Ampliação das áreas de cultivo, especialmente de soja. Aí a gente vai pensar assim, qual dos estados que vai ter cerrado aqui? Do que está listado? Acre. Acre é a região amazônica? Não. Roraima, floresta amazônica? Não. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é mata atlântica? Não. Rio Grande do Sul, ou é mata de araucária ou é pampa? Não. Sobrou quem no coração do Brasil? Lá no centro, na meiuca do país, Goiás? Exatamente, letra B. Letra B. Tá aí. Cara, questão linda. Pegando as características do território, naturais do território brasileiro, relacionando com a questão econômica, por causa da expansão do agronegócio, plantio de soja. Primor de questão. Pega essa aí, Funesp. Faz uma assim, faz uma assim. Desafio!
Basta bem casca grossa. Vamos lá. Questão 6. Essa foi Unesp 2015. Olha só. Na cidade de São Paulo, né? Coração do centro do Brasil, centro econômico do Brasil. Na cidade de São Paulo, diversos estudos vêm demonstrando a ocorrência das ilhas de calor. Fenômeno que é diretamente relacionado ao quê? Olha só, chuchuzinho, quando a gente está pensando em ilhas de calor, a gente está pensando num fenômeno climático, tá? O fenômeno climático de origem antrópica se dá em áreas urbanas, somente em áreas urbanas, porém com uma característica, altamente verticalizadas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou pensando numa cidade que eu tenho uma quantidade muito grande de prédios, e esses prédios estão muito próximos uns dos outros, e eu estou pensando edificações de grande porte, concentradas, espalhadas, eu tenho um processo que a gente vai chamar de verticalização urbana. Muitos prédios, tá? Vou colocar aqui, ó. Verticalização urbana. E que geralmente acontece aonde? No centro das grandes cidades. São Paulo é uma cidade verticalizada? Pô, pra caramba! Essa verticalização dificulta a circulação do ar, os prédios estão muito amontoados, então o ar dificulta, vai ter uma dificuldade para circular. Esses prédios absorvem muita energia solar, e o que acontece? Eu vou ter nessa região central uma temperatura. Deixa eu apagar aqui, que ficou meio bagaceiro. Ixi, Maria, peraí. Vai ter uma temperatura maior do que nas áreas periféricas, onde tu tem residências de baixo porte, maior arborização e por aí vai. Então a ilha de calor é o quê? É o centro da cidade, onde tu tem mais prédios, ficando mais quente que as áreas no entorno. Isso é ilha de calor, tá? Então vamos ver aqui as alternativas. Olha só. O fenômeno das ilhas de calor que é diretamente relacionado ao quê? Letra A, as altas temperaturas e ao forte processo de evaporação encontrado nas áreas próximas às de represas de mananciais que perderam cobertura vegetal. What? O que tem a ver? O que é um manancial? É um reservatório de água. Manancial a gente está falando relativo a acúmulo de água. Pode ser um manancial natural, uma área de lagos, enfim, ou uma área de, sei lá, de represamento de uma hidrelétrica, que vai formar um manancial de água. Então, as altas temperaturas e ao forte processo de evaporação encontrados nas áreas próximas das represas e mananciais que perderam cobertura vegetal. Tudo bem. Áreas de represa, eu vou ter um desmatamento, eu vou acabar retirando vegetação, beleza. Mas isso não me explica a ilha de calor. A ilha de calor tem essa relação aqui, ó. Certo? Então, letra A, errado. Letra B. Ao avanço das massas de ar úmido vindas do oceano, aqui a gente está falando da massa tropical atlântica, por exemplo, as quais, ao atingirem a capital, provocam a elevação de temperatura e nebulosidade. Não, tudo bem. A massa tropical atlântica, quando ela está vindo do oceano, ela vai aumentar a nebulosidade? Vai. Ela vai gerar mais chuva? Ela vai. Mas isso não provoca o que a gente conhece como fenômeno de ilha de calor, tá? Então, não. As massas tropicais atlânticas vão trazer umidade, vão trazer calor? Vão, mas não é isso que gera ilha de calor. Letra C. A rápida expansão da mancha urbana, sobretudo nas áreas mais periféricas, olha só, onde há forte adensamento e menor intervenção do setor público. Não. A ideia de áreas periféricas, o que seria esse adensamento? Eu coloco as casas muito próximas, mas eu estou pensando o quê? Áreas, né, de favela ou aglomerados subnormais. Então, falta a intervenção do setor público, no sentido de que eu não vou ter serviços e equipamentos urbanos bem estruturados. E o que acontece? Eu começo a ter, então, essas áreas mais, essas áreas de aglomerações subnormais, ou áreas de favela, como tu queira chamar, e aí eu tenho isso aí. Beleza. Isso vai gerar ilha de calor? Não. Então, tchau pra ti. Letra D. Aos padrões de uso e ocupação do solo, tais como grande concentração de edifícios, chuchuzinho, a pavimentação de vias e a rarefação das árvores. O que é a rarefação das árvores? Eu tenho uma quantidade nessas áreas centrais cada vez menor de árvores. A arborização urbana praticamente não acontece, ou ela é muito precária. A arborização urbana,
favorece a mitigação, a atenuação das ilhas de calor. Se eu tenho menos arborização urbana, eu estou aumentando a temperatura aqui, tá? E pavimentação das ruas, que é asfaltamento, lajes e tal, cara, também faz com que a temperatura aumente. Então achamos nossa resposta. Nossa resposta vai ser a letra D. O que diz a letra E? Há inúmeras variáveis com uma maior proximidade das baixadas fluviais, ou áreas mais baixas onde os rios estão correndo, o Pinheiros, por exemplo, inexistência de vegetação arbórea, isso é verdade, e fraca circulação de ventos, isso é verdade. Olha só, beleza, mas assim, ó, a maior proximidade de baixadas fluviais, isso não influencia na questão das ilhas de calor, né? Eu até poderia pensar aqui, esse fator, beleza, mas esse aqui, ó, não necessariamente estar próximo de uma área de fluvial, de rio, vai me gerar ilha de calor, tá? Então, não. Então, a nossa resposta realmente é letra E. Pô, questãozinha linda, hein, Vanessa? Respeito, tá? Vamos fazer mais uma? Olha só, gostinho de Vunesp nessa aqui, hein? E é verdade, tem gostinho de Vunesp. Vamos lá. As chamadas organizações internacionais são entidades multilaterais. Como assim multilaterais? Na ideia de que tu tem vários países atuando nas suas estruturas. A ideia de multilateralidade é tu ter várias nações fazendo parte dessas áreas, dessas organizações, responsáveis pela integração, inter-relação, cooperação e de acordos em diversos países. São consideradas organizações internacionais as seguintes entidades: Barbadinha, sopinha no mel, tá? Olha a letra A: FMI, CF e ONU. Sim ou não? No, no. Por quê? Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional? Sim. Organização das Nações Unidas é? Sim. Caixa Econômica Federal. Porca miséria, é a Caixa, o Banco da Caixa. Na minha opinião, o pior banco que tem, hein? Porque porca miséria, cada vez que eu vou na Caixa é vontade de chorar, né? Então, aqui não. Letra B: OMC, Organização Mundial do Comércio. Sim, sim. FMI, falamos ali, Fundo Monetário Internacional. Sim. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É? Chuchuzinho, sim, salabim, bim, 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 bim. Então aqui já matamos a nossa resposta, tá? OMC, a organização que vai trabalhar com a questão, ela vai tentar regulamentar o comércio internacional. Esse é o papel da Organização Mundial do Comércio, é botar ordem nesse pardieiro que é o comércio internacional, dizendo o que pode e o que não pode, tá? OTAN, pô, lembra OTAN? OTAN surgiu lá em 49, Guerra Fria. A Organização do Tratado do Atlântico Norte era a aliança militar de alguns países que faziam parte do bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. Pô, Guerra Fria, chuchuzinho, é a União Soviética de um lado, comandando o bloco socialista, do outro lado, os Estados Unidos, comandando o bloco capitalista. E em 49, alguns países do bloco capitalista vão formar uma força militar para sua proteção, que é a OTAN, que perdura até hoje. Da mesma forma, aqui, ó, União Soviética, blocos dos países socialistas, também em 55 vão fazer uma força militar, que vai ser o Pacto de Varsóvia. Quando a União Soviética desaparece em 91, tchau, Pacto de Varsóvia. Só quem mantém é a OTAN, tá? Então, aí tá a nossa resposta, letra B. Letra C, o que tá errado? OMC tá valendo, FMI tá valendo, Fundo Monetário Internacional, que é um banco internacional, né? Faz parte da ONU, ele vai ser criado lá em 45. Anatel, cara, Anatel, Organização Internacional, Agência Nacional de Telecomunicações? Não. Letra D, OCDE. Opa, OCDE é legal. OCDE é legal. OCDE é uma organização internacional? É. Organização para Cooperação e Desenvolvimento? Beleza. Show. ONU é IBAMA. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. É uma organização internacional? Não. OTAN é, OMC é, BRD. O que é isso? Chuchu, BRD é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Olha só. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Opa, faltou uma letrinha ali, hein? Do extremo sul, tá? Ou seja, ele é um banco que vai, é um banco estatal que vai gerenciar, vai fornecer empréstimos e investimentos e tal em 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fundado lá em 61. Esse é o BRDE. Tem o BNDES, né, que é outra coisa, e o BRDE, que é do extremo sul. Show? A mesma coisa que o BNDES, só que o BNDES é nacional, o BRDE é aqui da região sul, tá? Olha aí, ó. Fechou? Chuchuzinho, ó, questãozinha linda, questãozinha linda, questãozinha linda demais. Tá, a resposta é a letra B. De baita questão essa aí. Vamos fazer mais uma? Olha a questão 8. VUNESP 2023, a recente, atual. Quente. A exibição bélica de mísseis, navios de guerra e jatos de caça promovida pela China ao longo de 72 horas no céu da ilha foi uma demonstração de força e um aviso de que o governo de Pequim, capital da China, não gostou da recente visita da presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, né, dos Estados Unidos, à capital da ilha. Nancy Pelosi, ela foi, né, deu uma batidinha, foi visitar essa tal ilha aí, e, cara, o pessoal enlouqueceu. O pessoal da China, inadmissível, não sei o que, não sei o que. A demonstração de força chinesa ocorreu aonde? Taiwan, Coreia do Sul, Indonésia, Filipinas ou Índia? Primeiramente, já descartamos aqui. Tem 2 que tu já joga fora. 2 alternativas aqui tu já descarta na hora. Bateu o olho, tirou. Se tá falando em ilha, chuchuzinho, ó, Coreia do Sul não é uma ilha e Índia, muito menos. Coreia do Sul está inserida ali na Península Coreana, que é Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas é uma península colada ao continente asiático. E a Índia é uma massa continental no meio colada na Ásia. Então, assim, nenhuma das duas é ilha, já descartei. Aí, pô, Filipinas, Indonésia são arquipélagos, show de bola, mais de uma ilha. Taiwan é uma ilha só, tá? São várias ilhinhas pequenininhas, tá? Mas beleza, tá valendo as 3. Agora você tá falando de quem? Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer um pequeno desenho aqui, né, para explicar o que a gente está falando. Isso aqui é importantíssimo, tá? Chuchu, o que acontece? Olha só, a grosso modo, putz, bem bagaceirão, mas a grosso modo, isso aqui é o território chinês. Bem mal feito, tá? Temos aqui a China. Aí aqui é a Península Coreana, aqui tem outros países, aqui é a Mongólia, o norte é a Rússia, a gente tem Índia aqui, por aí vai. E aí tem uma ilhotinha aqui, ó. Essa queridinha aqui. Essa queridinha vai ser Taiwan, que é a nossa resposta, tá? O que acontece? Não que a China não tenha tretas ali com Filipinas, né? Com Indonésia, eu já falo disso, tá? Mas olha só, a questão em si, ela está abordando histórico, resumidamente. 1949, Revolução Comunista na China, Mao Tse-tung encabeçando essa Revolução Comunista, chega ao poder no território continental, nessa área que eu desenhei aqui, né, em plena Ásia, e o governo chinês que estava aqui, que governava, ou melhor, o governo que governava a China até então, tem que dar o pinote, tem que sair fora, foge. E esse governo, quando o Mao Tse-tung e o Partido Comunista Chinês chegam ao poder, vai se refugiar na ilha de Formosa, que é essa ilhota aqui. E aí esses caras vão fundar o que a gente vai conhecer como Taiwan. O fato é que, olha só, o governo de Taiwan diz, ou que se considera como, olha só, o governo da ilha diz que eles são a República Democrática da China, e que o Partido Comunista Chinês usurpou o seu direito legítimo de governar essa parte continental, tá? Então, essa galera aqui vai se bater de frente com o governo da China continental. Em contrapartida, China continental, governada pelo Partido Comunista Chinês, atualmente, né, o Xi Jinping está na liderança. China continental, né, tem como nome oficial República Popular da China, vai dizer o seguinte: não, Taiwan é uma província rebelde.
Taiwan, desde 49, quando o governo do Kuomintang, né, sai daqui e vai se refugiar na Ilha de Formosa, é considerado uma província rebelde. Só que o governo chinês atual, ele faz o que? Desde sempre ele faz meio que uma vista grossa, deixar os caras, essa província rebelde, tá, com uma certa autonomia, de uma autonomia econômica, governamental e por aí vai. E aí o governo da China continental tá ali só administrando, dizendo, esses caras são rebeldes, não sei o quê, mas deixa eles seguirem a vida deles. O fato é que cada vez mais a gente tem uma aproximação entre o governo de Taiwan e quem? Estados Unidos. Essa aproximação, ela vai começar a dar nos nervos do governo chinês, da China continental. Por quê? Pô, os Estados Unidos, grande rival da China na questão geopolítica hoje. E aí os Estados Unidos vem se aproximando de Taiwan. Pô, tá lá a presidente da Câmara dos Deputados, Estados Unidos, visitando Taiwan, considerado por esses caras uma província rebelde, foi uma afronta. O que os Estados Unidos estão querendo? Querendo o que com isso? Está querendo fomentar uma independência de Taiwan? Nem a pau. E aí tu começa a ter, né, essa demonstração de força com exibição de mísseis, navios de guerra, aviões, caças circulando espaço aéreo de Taiwan, dando chama aqui de um cagaço no pessoal, porque, cara, tava rolando a invasão da Rússia na Ucrânia. E aí tinha gente diz assim, putz, agora a China vai invadir Taiwan e vai dar uma merda generalizada aí. Porque aí os Estados Unidos vai querer ajudar Taiwan e, meu Deus, o que vai acontecer? Calma, calma, por favor, né? Não para tanto, né? Mas, enfim, teve essa demonstração de força pela China continental para mostrar o seguinte, olha só, Estados Unidos, não se passa. Fica na tua, fica sussa, calma lá, né? Então, Chuchuzinho, as tretas acontecem entre China e Taiwan por causa disso, tá bom? Então, a nossa resposta aqui, ó, letra A, Taiwan. E aí eu falei, pô, tem uma certa treta também acontecendo com a Indonésia, Filipinas e China. Por quê? A gente tem mais aqui assim, ó, se a gente fosse esticar o mapa, tá? Tem as ilhas aqui, tem as Filipinas, mais ou menos, é um conjunto de ilhas, né? Aqui tem uma ilha maior que faz parte do conjunto de arquipélago da Indonésia e tal, por aí vai, tá? Então tá uma galerinha aqui assim. O que acontece? Essa região aqui é o que a gente vai chamar de Mar do Sul da China. E é uma região disputada tanto pela China, quanto por Brunei, Filipinas, Vietnã, Indonésia e por aí vai. Então é uma área marítima que tem, se acredita, grandes reservas de petróleo, de gás natural, passa muito do comércio internacional chinês, passa por esse Mar do Sul da China, e aí a galera começa a ver quem que realmente manda, né, nessa região. E aí as tretas acontecem ali também, tá? Mas no caso da questão, que a gente falou, aqui é com Taiwan. Tudo, belezinha? Vamos mais uma? Vamos lá, vamos para 9. Papaizinho, essa aqui é coisa linda, Chuchu. VUNESP 2022. Mudar de cor aqui. A pirâmide etária. Adoro uma pirâmide etária. Delícia. Uma pirâmide etária no Brasil aponta mudanças significativas na população ao longo dos anos. Tá aqui ela, ó, olha só. 2020 a 2035 para os homens, 2020 um cinza escuro aqui, para 2035 para as mulheres, tá? Nesse contexto, o planejamento socioeconômico promovido pelo setor público deve levar em consideração o quê? Bom, primeira coisa, vamos entender o que está mudando na questão demográfica no Brasil. Aliás, saiu o censo demográfico agora. O resultado do censo 2022 saiu agora. E a gente vai ter questão aqui que a gente vai falar sobre esse censo demográfico. Calma lá. Talvez não nessa aula, talvez na próxima. A gente vai falar, tá? E isso é temática para a tua prova, é a atualidade de Brasil. Resultado do censo demográfico 2022. Chuchuzinho, ó, bora. O que acontece? Repara aqui na pirâmide etária o seguinte, vamos pegar aqui o lado esquerdo, o lado dos homens, né? Então, essa linha aqui, ó, um cinza mais escuro, está indicando a população em 2000, e olha aqui o cinza mais claro, bem pequitito aqui, ó, né? Em 2035, lá uma projeção para o futuro. Repara, a base que está pegando, essa primeira linha que está pegando a população de 0 a 4 anos, indica a taxa de natalidade. O que eu estou vendo? Que a natalidade tende a diminuir entre os homens e entre as mulheres. Não vai dar. E eu escolhi a cor errada, né? Acho que ele não se deu conta que não vai aparecer. Então eu vou pegar o laranja. Olha só,
de 0 a 4 anos dessa primeira linha indica o quê? Recém-nascidos. Então, entre homens de 2000, que é o cinza mais escuro, para o cinza claro, vai diminuir. E das mulheres, que é o cinza bem escuro para o cinza mais escuro, também vai diminuir, de 2000 para 2035. Ou seja, a ideia é que eu tenho uma redução da taxa de natalidade no Brasil. Perfeito. Olha para o topo da pirâmide etária. Topo da pirâmide etária, lá em cima, lá em cima, lá em cima, no topo, no topo. Vai! Olha aqui, ó. Olha, 2000, cinza mais escuro. Para 2035, nos homens, opa, vai ter o quê? Porca miséria. Ali, ó. Ampliou. Das mulheres, o cinza mais escuro para o cinza um pouco mais claro. Ampliou. Ou seja, eu tenho um estreitamento da base, indicando o quê? Redução da natalidade, e um alargamento do topo, indicando o quê? Maior número de velhos, maior expectativa de vida, menor mortalidade. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte: essa pirâmide etária mostra que o Brasil está envelhecendo. Temos cada vez uma quantidade maior de idosos no Brasil e uma redução no número de jovens. Esse é o ponto principal. Isso é o que tu não pode esquecer nunca, jamais na tua vida. Vamos para a questão. Nesse contexto, o planejamento socioeconômico promovido pelo setor público deve levar em consideração o quê? A elevação da população feminina, mesmo no extrato dos mais jovens. Peraí, não, mas ela não está aumentando, não tem elevação entre os mais jovens. Eu posso considerar essa elevação entre a população adulta, entre a população idosa, né? Mas não entre os mais jovens, porque os mais jovens ela está o quê? Ela está diminuindo. Então, tchau para ti, não pode ser a letra A. Concorda? De boas? B. O incremento da população adulta e idosa no país, especialmente entre os homens, nos próximos anos. Não, peraí. Mas o incremento é maior entre as mulheres. Quer ver? Chuchuzinho, ó, acompanha comigo aqui na pirâmide. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Fica mais fácil da gente perceber. Tá? Olha só. As mulheres, olha só a diferença. Aqui é o meio, né? Esse aqui é o meio da pirâmide. Olha o quanto tem população idosa, 65 anos ou mais, certo? Então, olha o que eu tenho de população idosa masculina aumentando, de população feminina aumentando. Concorda que o incremento é maior entre as mulheres? Olha aqui como já passou da barrinha dos dois. Aqui, ó. Aqui ainda não passou da barrinha dos dois, ó. Deve ser 2 milhões, né? Então, eu tenho um incremento, esse incremento que tá falando aqui, ele é maior entre as mulheres, não entre os homens, tá? Cuidado. Por quê? Os homens morrem mais no Brasil, especialmente dos 18 aos 25 anos. A taxa de sobremortalidade masculina entre 18 e 25 é muito maior que das mulheres. Então, entre a população adulta e a população idosa, há um predomínio de mulheres. Então, tá errada essa letra B por isso. Letra C. O aumento relativo na quantidade de crianças de ambos os sexos, assim como de idosos nos próximos anos. Não, beleza. De idosos, sim, tem um aumento. A gente está vendo aqui pelo topo da pirâmide etária. Ó. 65 anos ou mais, aumentou. Isso aqui, 65 anos ou mais são idosos. Jovens é de 0 a 14 anos. Isso aqui são jovens. Cara, o número de jovens diminuiu. Redução da natalidade, redução dos jovens e maior número de idosos, envelhecimento da população. Então, cada vez menos jovens, mais idosos. Então tá errado aqui, ó. Tá? Letra D. O decréscimo, a queda na população jovem. Opa! Legal. O aumento da população. Agora vai, letra D. Nas políticas econômicas e sociais ao longo dos próximos anos. Perfeito, Chuchu, é isso. É isso. A ideia de tu ter cada vez menos jovens e tu ter mais idosos. É perfeito. Letra D tem chance para ser a resposta. Só pode ser essa, né? Letra E. O declínio da população economicamente ativa. Ou seja, uma redução na pressão por políticas públicas aos mais idosos. Para. Não, escuta. População economicamente ativa. População economicamente ativa é a chamada PA. PA é a população adulta. Ou seja, população está em idade apta ao trabalho, que vai demograficamente, é dos 15 aos 64 anos. Isso que é a população adulta. Tá? Beleza. Essa é a PA. População que está em idade apta ao trabalho. Olha o que está dizendo essa letra E. O declínio da população economicamente ativa, ou seja, população adulta,
uma redução na pressão por políticas públicas aos mais idosos. Não, não, porque essa redução dos adultos é porque tu tem cada vez menos jovens e tu vai tendo cada vez menos adultos no futuro. Só que os adultos de hoje vão virar o que no futuro? Os idosos. Então, se eu tenho um grande número de adultos hoje, a tendência no futuro é ter um número cada vez maior de idosos. Chuchuzinho, olha aqui, olha isso aqui, olha o topo, olha quanto idoso que eu tenho um aumento considerável. E a partir disso, meu concurseiro, minha concurseira, eu não vou pensar em uma redução da pressão por políticas públicas, eu tenho que pressionar mais por políticas públicas voltadas aos idosos. Porque a tendência do Brasil é ter o quê? Cada vez mais idosos. Então, uma reforma da Previdência real, não que nessa última que teve, que não mudou nada, continua botando um sufoco ao sistema previdenciário no Brasil, mas uma reforma previdenciária eficaz, eficiente, que traga resultados positivos. Tem que ter. Né? Políticas de facilitação ao sistema de saúde para a população idosa. Tem que pensar, tem que aumentar, não reduzir. Sacou por que não é a letra E? Então a gente vai fazer o quê? Aqui vai ser a letra D. Tá? Show de bola? Questões boas pra caramba. Lindas demais, lindas demais. Vamos lá. Penúltima questão, questão 10. O mesmo olhar 43 da VUNESP. Sensual pra caramba, né? Vamos lá. Olha só. O Partido Colorado, deixa até em vermelho mesmo, domina a política paraguaia desde a década de 50, né? Desde após o fim do regime militar no Paraguai. Mas, recentemente, acreditava-se que a popularidade do partido estaria em baixa por uma economia em desaceleração e acusações de corrupção. E nas eleições de maio de 2023, qual é a surpresa? O Partido Colorado teve seu candidato eleito, e eleito bem, eleito com 42,4% dos votos. E ele assumirá o cargo no dia 15 de agosto, ainda não rolou, e o mandato é de 5 anos no Paraguai, o mandato para a presidência é de 5 anos, ao contrário daqui que é 4, tá? O candidato do Partido Colorado, eleito nas referidas eleições, foi quem? E agora? Nayib Bukele, Pedro Castillo, Gustavo Petro, Gabriel Boric, Santiago Peña. E geopolítica internacional. Atualidades da América do Sul. E aí, quem que é ele? Pô, aqui, olha só, te liga. Nayib Bukele, tá? Chuchu, aliás, falando em Paraguai, olha só, um dos poucos países do mundo que reconhece Taiwan como governo legítimo da China, tá? Um dos poucos países que reconhece. A ideia é, o Brasil, por exemplo, como o Brasil tem o principal parceiro comercial na China, o Brasil reconhece esse cara aqui, ó, governo do Partido Comunista Chinês. Tá? O Paraguai reconhece esses caras como um governo legítimo. É um dos poucos, são 12, 13 países no mundo que reconhecem o governo de Taiwan como governo oficial da China. Tá? O Brasil reconhece esses caras aqui, a maior parte do mundo está reconhecendo esses caras aqui, porque grande parceiro comercial, né? Pô, o cara, um dos países que mais importa e exporta no mundo, a galera volta para cá, porque a economia, o dinheiro gerado é muito maior aqui do que aqui. Mas, o Paraguai está nesse balaio aqui, ó. Legal. Fechei a observação. Nayib Bukele, aonde? Presidente de El Salvador. Então não pode ser. El Salvador, América Central, né? Pedro Castillo, não é nem presidente, ele é ex-presidente da onde? Peru, país fronteiriço aqui no Brasil. Pedro Castillo foi deposto em 2022 e assumiu quem? A vice dele, chamada Dina Boluarte, que é a atual presidente peruana. Chuchu, não tem nem como explicar o sistema político peruano. As tretas no governo peruano são absurdamente complexas e tal. Mas o fato é que o Pedro Castillo, ele estava em desacordo com o Congresso peruano, aí ele quis fechar o Congresso, e o Congresso antes tirou ele do poder, toda uma treta no sistema eleitoral peruano, e quem assumiu foi a vice do Pedro Castillo, a Dilma Boluarte. Aí ela disse, não, vamos fazer eleições, e ela tá lá no poder até agora, tá? Só para tu ter uma ideia, Chuchu, nos últimos 7 anos, o Paraguai teve algo em torno de 8 presidentes, tá? Peru, tá?
O Peru troca mais de presidente do que o Igor, o cara que comanda os vídeos aqui, troca de cueca. O troço é absurdo, é violento o negócio do Peru, tá? Vamos lá. Gustavo Petro. Gustavo Petro, esse cara aqui é da onde? Presidente da onde? Colômbia, chuchuzinho, ó. Então não pode ser. Gabriel Boric, presidente do Chile, eleito recentemente no Chile. Não pode ser. Sobrou quem? Santiago Penha, tá? Então, presidente do Partido Colorado, eleito recentemente do Paraguai, e que vai se falar muito dele nos próximos meses aqui no Brasil, tá? Porque a gente vai ter toda uma renegociação da energia comprada pelo Brasil de Itaipu, a energia que Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu é uma usina binacional, ela foi construída na parceria entre Brasil e Paraguai. Uma parte da energia que é destinada ao Paraguai, o Brasil compra, e a partir de 2023, a gente tem o fim do Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção era um tratado que dizia assim, ó, o Paraguai só pode vender o excedente da energia para o Brasil. Chegou ao fim, fechou 50 anos desse tratado, acabou-se. E agora o Paraguai pode vender energia para quem ele quiser, pelo preço que ele quiser. Só que o Brasil depende muito da energia que ele compra do Paraguai, né? Metade da energia de Itaipu vem para o Brasil e outra metade vai para o Paraguai. O Paraguai não usa tudo e o Brasil compra uma parte dessa energia, tá? Compra ali, entre aspas, tem umas tretas de negócio que a gente poderia falar, mas, né, a gente vai deixar para outro momento. Mas a lógica é a seguinte, vai se discutir muito, a gente vai ter uma renegociação dessa compra da energia, né, paraguaia proveniente de Itaipu. Então muito vai se falar do Sebastião Pinheira, Itaipu e por aí vai. Penha, não Pinheira, desculpa, tá? Beleza? Última questão, vamos lá, pra gente fechar com chave de ouro. Pega essa, Vanesp! Durante o mês de fevereiro, belo mês, hein? Belo mês de fevereiro. Mês de fevereiro só coisas importantes acontecem, né? Especialmente no dia 9. Emblemático. Deste ano, 2023, o centro da Turquia e o nordeste da Síria foram recometidos por terremotos entre magnitude 5,6 e 7,8 na escala Richter. Deu uma tremilicada, resultando mais de 50 mil mortos e desabamentos de mais de 214 mil prédios. Os locais que aconteceram esses terremotos estão na chamada falha da Anatólia. Perfeito. É nessa falha que a convergência de 3 placas tectônicas, que devido à sua movimentação ou choque resultou nos ocorridos. Assinale a alternativa correta que conste o nome das placas tectônicas, das 3 placas tectônicas, citadas acima. Beleza, lembrando o seguinte, Chuchu, olha só, um terremoto, ele é motivado pelo deslocamento de placa tectônica. Placa tectônica são as partes, são as peças que compõem a crosta terrestre. Então, a gente passa a ter uma placa se movimentando em contato com a outra, isso vai gerar movimento. No que tem esse movimento, tem atrito e libera energia. Faz uma experiência agora. Chuchu, faz uma experiência agora. Põe a tua mão em cima da mesa. Põe a tua mão em cima da mesa. Pressiona a tua mão para baixo, tá? Como se estivesse empurrando a mesa contra o chão. E agora pressiona, mantém a força e empurra a tua mão para frente. Para baixo e para frente. Fica mais difícil, né? Tua mão treme. Por quê? Isso é atrito. Se a gente está pensando em placa tectônica, qual é que é a lógica? Esse atrito, ele vai somando energia e quando essa placa desliza, ela libera essa energia elástica liberada. Isso vai gerar o que a gente conhece como um terremoto. E esses terremotos têm diferentes magnitudes na escala Richter, alguns mais intensos, alguns menos intensos, por aí vai, tá? No caso, na placa da Anatólia, que a gente tem ali, eu trouxe... Não, volta. Não é o momento de mostrar a imagem, só para ilustrar, mas eu quero anular umas alternativas com vocês. Olha só, o que a gente tem que tirar aqui, ó? Se a placa é da Anatólia, perdão, se a falha é da Anatólia, a placa é da Anatólia. Então eu já tirei a letra E, eu já tirei a letra D e já tirei a letra B. Pô, placa Antártica, por favor, né? Pelo amor de Deus, puta merda, né? Não pode. Mas assim, ó, tem que ter placa da Anatólia, que é onde fica a falha da Anatólia. Então eu fico com a letra A e com a letra C. Aí eu trouxe aqui, agora sim, a imagem, imagens, para facilitar o entendimento. Olha só, o lugar do tremor foi aqui, ó. Na divisa ali entre a placa da Anatólia, olha ela aqui, a placa árabe e a placa africana. Então a gente marcou aqui a letra C. Aí, pô, mas eu não tenho a imagem para fazer a questão. Cara, olha a letra A, placa americana. A América está no outro hemisfério, Chuchu. Turquia e Síria é o Oriente Médio. Hemisfério leste, hemisfério oriental. A América está no outro lado, no outro hemisfério.
Pela madrugada, não tem como marcar a placa americana. Ah, poder marcar a placa euroasiática. O euroasiática, ok, dá para ficar em dúvida. Uma placa americana, pela madrugada, não. E mais, aproveito aqui, antes da gente fechar nossa aula, lembrar o seguinte, tivemos um tremor de magnitude próxima a 4, um pouco superior a 4, em 2023, em São Paulo, no interior de São Paulo, e isso pode ser uma temática de questão. Fica esperto. Pô, Nesp, né? São Paulo. Então, Chuchu, olha só. Ah, mas no Brasil não tem terremoto. Quem te falou isso é um grande mentiroso. Ou não tem ideia do que está falando. O Brasil tem terremotos, tem abalos sísmicos, tá? Ah, mas o Brasil está no meio da placa tectônica. Sim, o Brasil está num domínio intraplaca. A ideia é que a maior parte dos tremores, dos terremotos, né, de maior intensidade acontecem no limite de placa tectônica. Por exemplo, isso aqui é limite de placa tectônica. Terremotos mais intensos, de maior magnitude. Agora, o Brasil, mesmo estando num domínio intraplaca, ou popularmente chamado de meiuca de placa tectônica, ele sofre sim abalos sísmicos. Ah, são de menor intensidade? Beleza, são de menor intensidade. Ocasionalmente tem um tremor no Brasil, um terremoto no Brasil de magnitude maior, que nem esse que a gente teve em São Paulo em 2023, bateu 4,2 na escala Richter, né, de magnitude na escala Richter. Beleza, ocasionalmente pode acontecer. A maior parte, e rola terremoto direto no Brasil, só que a maior parte, a grande maioria, de baixa magnitude. Ocasionalmente tem um que chacoalha as estruturas de forma mais intensa, que nem esse de São Paulo. Já tivemos terremotos no Brasil de 6 na escala Richter, de magnitude 7 na escala Richter. São bem mais raros, absurdamente bem mais raros, mas podem acontecer, tá? Cuidado! Essa história de que não tem terremoto no Brasil porque o Brasil está no meio da placa tectônica, tapa na cara de quem falou isso aí. Não pode acreditar nisso, tá? Chuchuzitos, fechamos? Fechamos? Fechamos. Fechamos com chave de ouro, e nos encontramos na próxima aula de resolução de questões aí para Fundação Funesp. Pode ser? Foi um prazer. Qualquer coisa, manda tua dúvida aqui pro Pro10, eles vão me achar ela em casa e no meio da noite eu vou te responder. Não tem problema nenhum. Um beijo no teu coração e até a próxima aula.